Olá, bom dia, mãe. Bom dia, Joyce. Vamos para a nossa leitura do livro de Mormon aqui. Hoje é primeiro, né? Capítulo 2. Capítulo 2. Lei leva a família para o deserto junto ao Mar Vermelho. Abandona seus bens, Lei oferece um sacrifício ao Senhor e ensina os filhos a guardar os mandamentos. Lamã e Lemuel murmuram contra o pai. Nefe é obediente e ora com fé. O Senhor fala com ele e escolhe-o para governar os irmãos, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Pois eis que aconteceu ter o Senhor falado ao meu pai, sim, num sonho, dizendo: Bendito és tu, Lei, pelas coisas que fizeste, porque foste fiel e declaraste a esse povo as coisas que te ordenei. Eis que procuram tirar-te a vida. E aconteceu que o Senhor ordenou a meu pai, num sonho, que partisse com a família para o deserto. E aconteceu que ele foi obediente à palavra do Senhor, fez, portanto, o que o Senhor lhe ordenara. Aqui. Lhe ordenara. E aconteceu que ele partiu para o deserto e deixou sua casa e a terra de sua herança, e seu ouro, e sua prata, e suas coisas preciosas, e nada levou consigo a não ser sua família, e provisões e tendas, e partiu para o deserto, e desceu pelos limites perto da costa do Mar Vermelho, e viajou pelo deserto, do lado mais próximo do Mar Vermelho. E viajou pelo deserto com sua família, que consistia em sua mãe, Saria, e meus irmãos mais velhos, Lamã, Lemuel e Sam. E aconteceu que, depois de haver viajado 3 dias pelo deserto, ele armou sua tenda no vale, à margem de um rio de águas. E aconteceu que construiu um altar de pedras e fez uma oferta ao Senhor e rendeu graças ao Senhor nosso Deus. E aconteceu que deu ao rio que desaguava no Mar Vermelho o nome de Lamã, e o vale ficava nas margens, perto de sua desembocadura. E quando meu pai viu que as águas do rio desaguavam na fonte do Mar Vermelho, falou a Lamã, dizendo: tu poderias ser como este rio, continuamente correndo para a fonte de toda a retidão. E também disse a Lemuel: tu poderias ser como este vale, firme, constante e imutável em guardar os mandamentos do Senhor. Ora, isto ele disse por causa da obstinação de Lamã e Lemuel, porque eis que murmuravam a respeito de muitas coisas contra seu pai, que ele era um visionário e os havia tirado da terra de Jerusalém, fazendo-os deixar a terra de sua herança, e seu ouro e sua prata, e suas coisas preciosas, para morarem no deserto,
e diziam que ele havia feito isso por causa das loucas fantasias de seu coração. E assim Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuravam contra o seu pai, e murmuravam por desconhecerem a maneira de proceder daquele Deus que os havia criado. Nem acreditavam que Jerusalém, aquela grande cidade, pudesse ser destruída, conforme as grandes nem acreditavam que Jerusalém, aquela grande cidade, pudesse ser destruída, conforme as palavras dos profetas, e assemelhavam-se aos judeus que estavam em Jerusalém, que procuravam tirar a vida de meu pai. E aconteceu que meu pai lhes falou no vale de Lemuel, com poder, estando cheio do Espírito, até tremerem diante dele, e confundiu-os de modo que não ousaram falar contra ele. Portanto, fizeram o que ele lhes ordenou. E habitou meu pai numa tenda. E aconteceu que eu, Nefe, sendo muito jovem, embora de grande estatura, e tendo também grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor, e eis que ele me visitou e enterneceu meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras de meu pai, que meu pai dissera. Por esta razão não me revoltei contra ele, com meus irmãos. E falei a Sam, contando-lhe as coisas que o Senhor me havia manifestado por meio de seu Santo Espírito. E aconteceu que ele acreditou em minhas palavras. Mas eis que Lamã e Lemuel não quiseram dar ouvidos às minhas palavras. E aflito pela dureza de seu coração, roguei ao Senhor por eles. E aconteceu que o Senhor me falou, dizendo, bendito és tu, Nefe, por causa de tua fé, porque me procuraste diligentemente, com humildade de coração. E se guardares meus mandamentos, prosperarás e serás conduzido a uma terra de promissão. Sim, uma terra que preparei para ti. Sim, uma terra escolhida acima de todas as outras terras. E se teus irmãos se rebelarem contra ti, serão afastados da presença do Senhor. E se guardares meus mandamentos, serás feito governante e mestre de teus irmãos. Pois eis que, no dia em que se rebelarem contra mim, eu os amaldiçoarei, com dolorosa maldição, e não terão poder sobre a tua semente, a menos que ela também se rebele contra mim. E se acontecer que ela se rebele contra mim, eles serão um flagelo para teus descendentes, a fim de levá-los aos caminhos da lembrança. Então aqui, um dos versículos que eu gosto é o Lei, falando para Lamã e Lemuel serem dignos, né? Seguir o Senhor. Ele, no versículo 9, fala assim, e quando meu pai viu que as águas do rio desaguavam na fonte do mar vermelho, falou a Lamã dizendo, tu poderias ser como este rio, continuamente correndo para a fonte de toda a retidão. E também disse a Lemuel, tu poderias ser como esse vale, firme, constante e imutável em guardar os mandamentos do Senhor. Isso porque Lamã e Lemuel, mesmo sendo os mais velhos, eles murmuravam contra as coisas que Lei estava fazendo, porque Lei, ele entendeu que o Senhor, em um sonho, mandou ele sair de Jerusalém, porque Jerusalém, mais tarde, ela vai ser destruída, né? E eles não acreditavam e ficavam murmurando. E o pai, né, Lei, ele sendo o amor que ele tinha, ele aconselhava os filhos, né?
E Nefe já fez o contrário. Nefe aqui adiante, ele rogou ao Senhor. Ele, aqui ó, no 16. E aconteceu que eu, Nefe, sendo muito jovem, embora de grande estatura, e tendo também grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor, e eis que ele me visitou e enterneceu meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Por esta razão, não me revoltei contra ele, como meus irmãos. A diferença. Uns murmuravam, os mais velhos, e Nefe, ele clamou ao Senhor, ele buscou ao Senhor, ele teve fé e buscou. E para conhecer os mistérios de Deus, né? As coisas que o pai dele estava conhecendo. E o Senhor visitou e enterneceu o coração dele, de maneira que ele acreditou em todas as palavras que o pai dissera. E eu sei que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador e Redentor, e ele vive. Ele é o nosso mestre, o nosso Salvador. E essa mensagem, esse capítulo que eu compartilho com vocês, em nome do Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém.